Fala pessoal, bem-vindos à nossa primeira aula da TVM. Para quem não conhece a TVM, é o The Vision Movies, que é o nosso Ministério de Mídia da Comunidade da Esperança Piracicaba, e a gente resolveu trazer esse esqueminha de aula para mostrar para vocês como a gente faz todo o nosso esquema de som, comunicação, iluminação, transmissão, projeção, filmagem. E nesse meio tempo aí também criar um tutorial sempre disponível para todo mundo que ingressar aí na mídia poder ter um mesmo treinamento e a gente poder se trinchar sem limite de tempo, o máximo que a gente conseguir aí de cada equipamento, de cada recurso da mídia. E essas aulas vão ser com o mínimo de edição possível, tem uma equipe aí me ajudando, tá aí o Lipe e o Dani fazendo o corte, o esqueminha das filmagens, então vai ser meio que bruto na raça, mas a gente acha que esse esqueminha aí vai ser o mais eficiente para poder trazer uma grande quantidade de conteúdo aí para vocês. Então, bora começar. Para a gente entender o funcionamento do som, a nossa primeira aula vai ser sobre o som e o funcionamento da mesa que a gente usa aqui na igreja, que é uma Soundcraft SE Impact. Ela é uma mesa de 32 canais, é, 32 canais de entrada. Ela tem de output 14 mixes, mais 4 matriz, mais um LR, então totaliza aí 14 mais 4 mais 2, 20 saídas. É uma mesa com muito recurso, com uma qualidade fantástica e ela adequa absolutamente todas as nossas necessidades aqui. A gente é apaixonado por ela, então bora entender o funcionamento. Primeiro vamos dar uma analisada na interface da mesa. A SE Impact da Soundcraft, ela tem essa distribuição aí, esse design. Então, ela trabalha com paginação, como a maior parte das mesas digitais, lembrando que é um console digital. Então, vai funcionar mais ou menos assim. Nessa primeira paginação aqui, que é a que aparece logo quando liga a mesa, que está na página A gente vai ter os 24 inputs iniciais, e na página B a gente tem do 1 ao 8 input final, que totalizam os 38. Porém, aqui na nossa igreja, a gente gosta de fazer um esqueminha para facilitar a operação do técnico na hora de mexer no som. Então, a gente procura adaptar a interface da página A para que tudo que a gente usa caiba na página A. Vou dar alguns exemplos simples do que a gente faz para conseguir fazer isso. Por exemplo, o nosso canal de teclado e o nosso canal de VS, que são esses dois canaizinhos aqui. Eu acho que não está dando para ler o visor, mas aqui ó, tem um canal que a gente chama de Privia L. Privia é o modelo do teclado que a gente usa. Ele é estéreo, então LR, e o VS é LR também. O input físico dele estaria na página B. Aqui a gente tem os dois inputs do VS e aqui a gente tem os dois inputs do teclado. Mas para facilitar a operação da mesa de som, a gente mexe na interface. Então, quando a gente faz essa operação, a gente está só mexendo na, na aparência da mesa. A gente não está mexendo necessariamente em nenhuma matriz do computador interno nela. A gente está só mexendo em como ela se mostra para a gente, para facilitar a operação, que é literalmente a interface e a aparência da mesa. Então a gente puxa do LR do Privia, a gente puxa só o canal L aqui na frente, porque como os canais são linkados, já vou entrar nesse detalhe mais para frente. O que eu mexi aqui, vai mexer lá atrás também. A gente puxa o VSL também. É um jeito da gente puxar, entre aspas, 4 canais de trás da página B. A gente puxa em somente 2 canais, só puxa o L deles, para poder operar na página e facilita bastante a vida do técnico que está operando a mesa de som. Vou dar uma explicada inicial em como a gente opera, para vocês entenderem essa cena que está aberta. Essa é a nossa cena padrão dos cultos, e depois eu vou destrinchando as funções aí da mesa de som. Então, para vocês entenderem, essa paginação aqui, a página A que a gente está, é a página de PA. A página B também página de PA, e no momento a gente tem operado da seguinte maneira. Os nossos mix de vocais ficam aqui. Aqui a gente tem um canal de baixo, um canal de bateria LR. Esse faderzinho daqui, ele tá com um probleminha no motor, então a gente desativou o slot dele na mesa, mas ele seria o L da bateria LR.
Então o canal LR da bateria, a gente só desativou esse faderzinho aqui, porque o slide dele tá um pouquinho chatinho e a gente espera, como toda vez que vai para manutenção a gente fica um tempinho sem a mesa de som, a gente espera acumular aí uma quantidade mais legal de serviço. Então a gente tem a bateria LR, o L da bateria está com o fader desligado, guitarra LL, violão B, a gente tem duas entradas de violão, no momento a gente está usando só um violão B, que seria o nosso violão da direita da banda. Privia LR, VS LR, no caso na página a gente só trabalha com os L's desses dois. Tem algumas opções de talkback e um canal de teste de guitarra, que a gente recentemente mudou a nossa guitarra para estéreo. Aqui a gente trabalha com dois VCAs, um de vocal e um para back, microfone ambiente, retorno do programa de gravação e o notebook que colocam as músicas do início, do fim, que é com o mesmo computador que passa as letras no projetor, também tem um LR aqui. Na página B, a gente tem escondidinho aqui, que não sai no PA, um canal de clique, um canal de regência, também para todo o esquema do VS da banda. E a gente segue com alguns canais que ficam escondidos aqui. E para facilitar a interface, a gente tem os canais de comunicação escondidos aqui atrás. E no finalzinho, a gente tem umas páginas de efeito. Bom, antes de eu entrar em mais detalhe, vamos entender o básico da interface da mesa para chegar e conseguir operar com eficiência. Quando a gente está operando OPA, não sei o quanto de noção de sistema de som vocês têm, OPA são as caixas que ficam na frente, então é a caixa que está virada para o público. Aqui na nossa igreja a gente trabalha com PA retorno, ou também chamam de monitor, e sub. O PA está virado para frente, o sub também está virado para frente, fronte ao público. Os subs eles trabalham com baixas frequências, então são as frequências mais graves, os PAs trabalham com frequências amplas, mas o sub tem um corte grave muito maior. E o retorno é a referência do palco. Aqui na nossa igreja a gente trabalha com um sistema de fone para todos os membros da banda, então toda a equipe do louvor usa fone, alguns com fio, outros sem fio. Então o nosso monitor de referência acaba ficando mais para o pastor, para o ministro, ou para quem vai eventualmente acabar falando, mas para ter uma referência, mas no geral até as pessoas que estão ministrando o louvor, que estão guiando, estão sempre usando o fone, até pela questão dos VS que a gente tem nas músicas, então eles também precisam da referência do clique, da regência e tudo mais. A gente já entra nesses detalhes. Então essa página A é a página de PA. Então toda vez que você estiver mixando com nada selecionado, a maior parte das luzes apagadas, você vai estar trabalhando numa página de PA. E como funciona mais ou menos o código de cor dos faders da mesa de som? Por que tem alguns faders que estão com luz branca, porque eles estão apagados, esse daqui com luz azul, tem uma opção aqui que a luz fica laranja. Como é que funciona esse código de cor da Soundcraft? O código de cor da Soundcraft no manual ele é um pouquinho mais descritivo, mas na prática a gente não usa todas as funções, tem toda uma relação de pré-fade, pós-fade. Então vamos trabalhar com o básico da nossa operação. Quando a luz está apagada, é o canal no PA, seco, direto. Quando a luz estiver branca, é porque esse canal está linkado. Quando a gente trabalha com canal linkado, é igual esse nosso canal aqui do Note LR. Quando você sobe um, o outro sobe e equipara no mesmo nível, independente de onde você deixar. Você pode mexer em qualquer um dos dois, o outro vai sempre acompanhar e mexer automático. Eu sei que tem um delayzinho na movimentação do fader físico, mas a regulagem do som vai ser sempre automática. Então, quando você vê um canal branco, por exemplo, esse canal aqui que está com a luz branca, é o canal da bateria R. Então, eu deduzo que ele está linkado a um outro canal. Se esse é a bateria R, ele está linkado à bateria L. Esses canais aqui que estão brancos, Privia L e VSL. Se eu vejo um Privia L com a luz branca, eu sei que ele está linkado a um Privia R. Se eu vejo um VSL com a luz branca, ele está linkado a um VSR. Lembrando que LR é left, de esquerda, e right, de direita. As luzes azuis. As luzes azuis funcionam para duas coisas na mesa. Tem esse azul mais fortinho, mais escuro, funciona para VCA. O que é o VCA? O VCA é um grupo da mesa. Então, quando você trabalha com VCA, você trabalha com um grupo de regulagem de volume dentro da mesa de som. A gente pode ter até 8 VCAs.
tem esses botõezinhos aqui que vão do 1 ao 8, eles controlam duas coisas, grupo de mute e grupo de VCA. Esse botãozinho aqui está escrito VCA e esse botãozinho está escrito mute. Quando a gente está lidando com os VCAs em si, pode ver até que tem o botãozinho dele é azul. Vou entrar na página dos VCAs aqui para vocês conseguirem enxergar. Os VCAs, eles têm essa tonalidade azul escura. Aqui, por padrão, a gente trabalha com 6 VCAs que a gente tem que eu regulei para registro para poder operar o PA. A gente tem um VCA1 que é vocal, então o VCA1, que é o vocal, vai trabalhar com todas as vozes do louvor. Então, tanto ministros quanto os backs vão ser afetados pela alteração do PA. Depois a gente tem o back, em que só o grupo de back é afetado pela regulagem do PA. Aí eu coloquei esse rhythm aqui, eu dei o nome que eu quis na minha cabeça. Esse rhythm eu coloquei bateria e baixo para ser afetado por essa regulagem. Strings, violão e guitarra. Keys, o keys ele mexe no volume junto do teclado e do VS. E o nosso último, que seria o nosso VCA 6 dos grupos de VCA, eu chamei de music, os nomes são personalizados, a gente já chega também como é que edita isso daí, para poder mexer em todo o volume musical. Então, bateria, baixo, violão, guitarra, teclado e VS vai ser afetado por esse VCA. E como os instrumentos são afetados pelo VCA no funcionamento da mesa de som? A gente tem os volumes que estão operando no PA. Toda vez que eu mexer num grupo de VCA, eu vou alterar todos os volumes de uma vez. Então, para vocês entenderem didaticamente o que a gente está fazendo, vamos supor que eu pegue todo o grupo vocal, eu vou colocar eles em 0 dB. 0 dB. Todo o meu grupo vocal está em 0 dB, do meu AKG1 ao meu AKG5. Os nossos microfones de vocais aqui são AKGs. E se eu pegar o grupo geral de vocal aqui e ele também está com VCA no 0 dB, o grupo do VCA no 0 dB significa que o volume que está passando para o PA, lembrando que os VCA só vão ter influência no PA, vão estar exatamente como a regulagem que está no fader do PA. A partir do momento que eu fizer uma alteração no VCA, ele não vai alterar aqui, mas ele vai alterar o conjunto do som que está saindo aqui, todo esse agrupamento de out de som que está saindo desses canais. Aqui se refere ao VCA, eles são programáveis, editáveis, né? Eles vão alterar, seja para mais, por exemplo, aqui o som dos mix está saindo 0 dB. Se eu pegar o meu grupo de VCA e subir para mais 5 dB, eles vão continuar tendo a regulagem de 0 dB da mesa. Vocês podem ver que o fader não mexeu, independente do que eu faço com o fader do VCA, o fader do grupo não mexe. Mas eu colocando o fader em mais 5, todo esse volume do grupo de voz, do grupo vocal, que é o que eu trabalho no meu VCA1, vai subir mais 5 dBs na hora de ser processada para o PA. Se eu tiro do 0 dB e abaixo para o menos 15 dB, por exemplo, todo o grupo vai continuar com a regulagem de 0 dB na mesa, no PA, mas o conjunto de volume que sair daqui, para sair para o PA, ele vai ter uma redução de 0 para 15 dB do total de saída de som. Então, é para isso que serve o grupo de VCA. Na prática, para que ele vai ser usado? Você está ouvindo o PA, você percebe que as vozes estão muito altas em relação à música, mas às vezes você está ocupado em operar muitas coisas e não é prático para você no momento e individual nos canais da voz, ou não é prático, ou por exemplo, você está mixando com dois violões, dois teclados, e você não sabe exatamente qual dos teclados está pesando, mas você quer abaixar o teclado, você pode usar o grupo de VCA para fazer essa mixagem mais generalizada do que está acontecendo, e depois que você encaixar um volume, você vai entrando nas esferas mais específicas. Você tenta entender qual voz está mais alta do que deveria, mais baixa do que deveria, e tenta adequar. Na prática, o que mais vai mexer, vocal e back, é o que eu mais acabo mexendo. Tem algumas músicas que tem uma atenuação de back muito grande. Então, chegou num determinado momento de uma música, o back precisa sobressair, mas não precisa sobressair igual estava nas outras músicas. Eu sei que é só naquele trecho dessa música específica. Eu venho aqui no meu VCA de back e eu subo meu back nesse momento dessa música. Então, todo mundo que está
ouvindo o PA da igreja vai ouvir o back mais alto, não necessariamente eu estou afetando as outras esferas da mesa de som, então não necessariamente estou mexendo em fone, em gravação, nada disso, mas eu vou ter um jeito muito eficiente de mexer no PA, até porque vamos supor que nesse nosso cenário o AKG1 pertence ao nosso ministro, então é só a título ilustrativo. Eu vou deixar o AKG1 em 0 dB, e do AKG2 a 5 da minha mesa de som, eu vou deixar em menos 15, supondo que sejam backs. É claro que essa proporção de volume aí é bem irreal, mas só para vocês terem um pouco de consciência ilustrativa do que está acontecendo. Chegou em determinado momento, eu quero subir todos os meus backs, às vezes, se eles estão igual tá nesse cenário, todo mundo com o mesmo volume, você pode só chegar, pegar o dedo, subir aqui para menos 5, ou para onde for mais confortável, depois passou, você bate o dedo aí de uma vez e mexe em tudo de uma vez, mas se você está num cenário em que cada back tem uma proporção específica em relação um ao outro, por exemplo, o back que está no AKG4, ele tem que sobressair um pouco mais de quem está no AKG3, ou por uma questão de voz, de potência da voz da pessoa, enfim, a proporção de volume chegou assim, fica muito mais complexo você desestabilizar essa proporção de volume nesse trecho específico da música e ter o trabalho de voltar depois de um negócio que você regulou no ensaio, que você teve uma regulagem prévia bem complexa. Então, o que é mais fácil fazer? Você vem no VCA de back, você sobe aqui o quanto for necessário, no caso eu subi de 0 dB, lembrando que o padrão do VCA vai sempre manter os VCAs em 0 dB, subo para mais 5 dB, então automaticamente eu pego todo esse conjunto aqui desses 4 backs, eu subo eles na saída do meu PA mais 5 dBs, sem precisar mexer na regulagem. Terminou esse trecho da música que o back precisa ficar sobressalente, eu venho aqui, volto para 0 dB, pronto, acabou a história. Quero fazer isso com algum outro grupo de instrumento. Tem um solo de guitarra, tem uma música que tem uma força maior nas cordas, ou de repente é uma música que a bateria e o baixo tem que ficar bem pesada, mas eu não quero desestabilizar a regulagem. Por exemplo, vamos supor que a minha bateria no PA está aqui em menos 10 e o meu baixo está em menos 15, por exemplo. Eu não quero desestabilizar essa relação, eu não quero depois que ter que me preocupar em voltar ao normal. Estou falando desses dois canais aqui só para referência. Eu sei porque eu vou precisar fazer uma alteração nesse trecho, ou eu estou sentindo que no andar do louvor eu preciso dar mais bateria, mais baixo. Eu vou na página que eu tenho VCA. No caso da operação da mesa de som, a página D, por padrão, tem todos os VCAs. Lembrando que esse fader aqui do slot 9, ele tá meio chatinho por causa desse problema na correia, então às vezes ele vai ficar meio não extraído durante o tutorial. Mas a página D da mesa de som, por padrão, ela tem todos os VCAs, mas como a layer da mesa de som é completamente editável, como a interface dela é completamente editável, para facilitar a operação do técnico, na página C da mesa de som, eu coloquei os 6 VCAs que a gente precisa. Então, se eu precisar mexer nos VCAs, geralmente eu mexo estou acostumado a mexer no VCA com a minha mão direita. Então, para mim, esse foi o jeito que eu encontrei na hora de operar o som para facilitar para mim. Eu vou no grupo na página C da mesa de som, ao invés de ir na página D, porque se eu for na página D, eu tenho que mexer com a minha mão esquerda. Na página C, eu coloquei aqui para ficar com a mão direita. Por padrão, a Soundcraft vem com esses slots não setados a nada, né? Eles não correspondem a nenhuma função. Eu alterei para os 6 VCAs que a gente usa verem aqui. Nessa página você tem alguns outros recursos. Você tem a master de todas as 14 mix que a gente tem da Soundcraft, mais os 4 bancos de efeito. Bom, prosseguindo um pouquinho nesse negócio da cor. Depois eu entro em alguns detalhes mais específicos do VCA, de como setar VCA e tudo mais. Basicão da cor. Então o azul escuro é VCA. Na página B vocês vão notar que tem um azul um pouquinho mais claro. Esse azul mais claro sempre vai significar efeito. Efeito no PA ou efeito dentro do banco de regulagem de efeito. Então toda vez que você estiver mexendo na interface da mesa e as luzes ficaram azul clarinho, você está mexendo num efeito. E se você não tiver com o banco de efeitos selecionado aqui, a gente tem os 4 bancos de efeitos, FX 1, 2, 3 e 4, você vai estar mexendo nos efeitos
do PA. Lembrando que a SoundCraft ela disponibiliza esses 4 bancos de efeito personalizados. Dá para editar eles aqui no visorzinho. Então a gente vai ter uma aula só de efeito, então fica sossegado. Mas a gente também tem a opção de ter o controle de efeito nos outros outs. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui a master, a mix da gravação, eu tenho ainda os 4 outs de efeito. Eles estão sempre nos 4 últimos canais aqui da direita da página B da mesa, sempre na página B da mesa, independente da mix que a gente tiver. E eu consigo dosar o quanto eu quero de master desses 4 efeitos. Por que eu estou falando que é o quanto eu quero de master? Porque a regulagem de quanto cada canal vai ter proporcionalmente a cada efeito está dentro desses bancos aqui. Então, se eu quiser mexer numa regulagem específica de algum instrumento, alguma voz e um efeito, deixa eu voltar no PA, eu vou ter que fazer, por exemplo, assim. Eu tenho 4 máquinas de efeitos. Eu trabalho aqui na igreja com 2 ambientes, 2 reverbs, perdão, e 2 delays. Cada um comprei uma função diferente, tendo em vista que a gente adequa a 2 ambientes diferentes de culto. Em questão audiovisual, né? A gente tem o ambiente físico, que tem uma acústica X, e a gente tem o nosso ambiente de culto online, que tem uma acústica completamente diferente, uma acústica Y. Então, a gente trabalha com 2 tipos de reverb, 2 tipos de delay para adequar o quanto a gente precisa em cada um desses ambientes aí para assistir o culto. Então, se eu quiser mexer, por exemplo, na regulagem de efeito do AKG1, esse que está com o fader levantadinho aí, terceiro. Se eu quiser mexer na proporção de efeito de reverb que tem nele, eu tenho que vir dentro do banco do reverb. Eu quero aumentar, quero socar lá no último. Subo aqui. O que isso vai fazer? Quando eu subir aí, ou eu quero, por exemplo, cortar aqui para o menos 25. Quando eu faço isso daí com o reverb, eu estou mexendo na matriz do reverb e o volume desse canal. E automaticamente eu estou alterando a proporção de efeito que esse canal tem em todas as saídas da mesa, tanto em PA, quanto em gravação, quanto em fones. Se eu quiser mexer na dosagem que eu tenho de cada um dos 4 efeitos dentro de cada mix, cada out da mesa, PA, gravação e fone, aí página B eu tenho um master dos efeitos. Daí se eu, por exemplo, estou aqui no PA. Se eu achar que eu preciso mais do reverb 1, estou aqui no PA, subo o reverb 1 aqui, abaixo o reverb 1 aqui, mas eu sempre mexo na master, e aí a gente está dando um controle de master para esse ajuste que a gente fez aqui. Então, o que você fizer dentro das páginas de efeito, que são esses 4 bancozinhos aqui, vai alterar para todos os outs de efeitos da mesa de som, porém, você ainda tem a dosagem de cada máquina de efeito, do quanto elas vão sair em cada canal. Então, a gente tem muita gente que usa fone aqui na igreja e gosta de ouvir efeito, então a gente tem uma dose aqui de efeito para eles. A gente tem aqui, vai funcionar, só para vocês entenderem a ordem, é um reverb, um hack delay, um pong delay e um hack reverb. Então, no geral, máquinas de efeitos do PA, máquinas de efeitos da gravação, mas a gente acabou encontrando uma dosagem bem diferentezinha para gravação, que fica muito legal, mas pra frente a gente entra nesses detalhes. Então você pode ter uma pessoa que gosta de máquina de efeito no fone, e você pode ter uma pessoa que não gosta de máquina de efeito no fone. Por exemplo, teclado. O teclado tem muito menos efeitos, não tem um hack delay, tem um pouco de pong delay. Violão tem menos ainda. Bateria, deixa eu tentar alcançar aqui. Tem uma máquina de efeito diferente, guitarra. E assim vai. Acho que deu pra entender esse aspecto. Outra mudança de cor da mesa. Amarelo e verde. As mudanças em amarelo, no geral, vão significar mix da mesa e são mix que eles trabalham no pós-EQ, pós-comp e agora me fugiu da memória se é pré-fader ou pós-fader, deixa eu confirmar. Esqueci.
Se eu não estou enganado, então, os amarelos são pré-fader e o verdinho é o pós-fader. No caso, o nosso único pós-fader é o sub. A grosso modo, o que isso daí implica? Eu vou abrir na página C, porque a página C tem o controle de todas os outs aqui da, dos, dos mix da mesa. A grosso modo, o que isso significa? Significa que nos pré-fader, o que eu fizer no fader do PA, no fader aqui da página A, não vai interferir no que eu fizer dentro da página de cada um canal. No caso aqui, o que vocês estão vendo é o master de cada um desses canais. Então aqui eu tenho vários fones, por exemplo, no canal no Mix 1 eu tenho o fone da batera, que tem a regulagem individual, aqui você está vendo o controle geral, guitarra, baixo, os nossos AKGs, aqui no caso a gente está trabalhando do 1 ao 4, violão, REC, aliás, trabalho do 1 ao 5, REC L, REC R, teclado, violão, retorno e sub. Tudo que vocês estão vendo aqui é o controle master. Para ver o controle individual são os botões de operação daqui de cima. Quando eu estou trabalhando no pré-fader, o que eu faço no PA não vai influenciar no que eu faço dentro da regulagem dos canais. Quando eu estou trabalhando no pós-fader, que é o caso do nosso sub, ele está baixinho assim só porque eu estou gravando aqui com o sub ligado para não atrapalhar aqui o som do microfone. Tudo que eu faço no PA influencia na saída do sub. Então, por exemplo, vou deixar o áudio do sub ainda em -20, mas eu vou entrar dentro do canal do sub para vocês verem. Tô dentro do canal do sub, que é o meu mix 14, é o último mix da nossa mesa de som. Lembrando que isso daí é totalmente personalizável, dependendo da sua regulagem da mesa. Você pode fazer de outra maneira, não tem problema. O que eu regulo no meu sub? Eu tenho baixo, batera, a guitarra é uma opção, o canal LE da guitarra, mas a gente no momento não está usando. Privia, que é o teclado, VS, o retorno da gravação, o retorno do programa da gravação, que quando a gente coloca tudo que a gente passa no projetor, o áudio vem do programa de gravação da transmissão. E o notebook que coloca as músicas do início, fim do culto, que é o computador da letra, também está no sub. Toda vez que eu estiver mexendo no volume de algum desses instrumentos aí no PA, ele vai fazer a alteração proporcional dentro do canal do sub. Agora, tudo que eu estiver mexendo dentro desses instrumentos aí, se eu estiver num grupo pré-fader, ele não vai fazer alteração nenhuma. O que é muito interessante porque você pode ter um controle bem mais automático aí do volume que você tá operando em relação a esses canais. Bom, então acho que para um começo assim já tem bastante informação, vocês já estão me ouvindo há quase meia hora. Para um começo acho que já é uma quantidade bem legal de informação para vocês entenderem aí o básico da interface. Então acompanhem pra gente no próximo vídeo para a gente destrinchar mais páginas da mesa de som e começar a trabalhar então com os mix, as matrizes e os canais de efeito, para depois a gente entrar em cada vez mais detalhes aí. Então, até a próxima aula, pessoal. Valeu!